Sejam todos muito bem-vindos à nossa live aqui do Perfil Dentista Confiante, né? Terça-feira, 20 horas e 7 minutos, estamos aqui na nossa live para compartilhar conhecimentos, facilitar o seu dia a dia clínico aí, né? Porque aqui eu ajudo você a obter diagnósticos seguros, segurança nos procedimentos, hein? E hoje a gente vai falar sobre o acolhimento em casos de trauma dental. E sempre fica aquela dúvida do colega dentista: será que o acolhimento vai acontecer hospitalar ou é ambulatorial no seu consultório? Então, toda vez que você recebe um telefonema, é causa de trauma dental, é essa urgência que às vezes, o coraçãozinho da gente dispara porque o paciente está lá do outro lado da linha ou chegou na sua porta do consultório para ser acolhido, mas a gente precisa ter certeza que esse modelo de acolhimento é ambulatorial no seu consultório e não hospitalar. Então bora lá, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Como que a gente vai acolher? Quais são as perguntas que a gente vai realizar para ajudar a acolher esse paciente com segurança e saber que sim, é o seu consultório o local ideal que esse paciente que sofreu um trauma dentalveolar precisa ir para ser ajudado, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Ei, Amanda, é uma alegria ter você aqui. Ei, Romário, tudo jóia? Ei, Tony, meu amor, seja bem-vinda à nossa live aqui. Uma alegria ter vocês aqui. Vou deixar aqui fixado o nosso tema da nossa live de hoje, que é trauma dental, né? Atendimento hospitalar ou atendimento ambulatorial. Trauma dental, gente, sempre dá aquele friozinho na barriga quando o paciente entra em contato, né? Pelo menos é o que a maioria dos meus alunos, é o que a maioria dos meus estagiários digo: nossa, doutora Adriana, prof, quando liga e fala que é trauma dental, na minha cabeça já vem todo uma sequência. Qual será o trauma dental? E é muito importante que a gente tenha muito bem claro na nossa cabeça qual que é o passo a passo que a gente vai realizar, qual que é a jornada que a gente tem que seguir para oferecer a esse paciente um tratamento de qualidade, um acolhimento que ele merece, principalmente dar segurança ou ter a oportunidade de salvar esse dente, tá? Porque a gente sabe, em caso de trauma dental, quanto mais rápido a gente realizar o acolhimento, maior a chance da gente salvar o dente, como em casos de avulsão dental, né? Que a gente tem um protocolo desse dente ser reimplantado em 15 minutos, que é o ideal, ele ficar ser colocado no meio úmido em 15 minutos. A gente conversa muito aqui qual que é o meio ideal para esse dente que foi avulsionado. Então, a gente, nesse perfil, além de conversar sobre diagnósticos, né? Diagnósticos assertivos, segurança nos procedimentos, a gente tem conversado muito sobre o trauma dental e a importância da gente saber essa jornada que a gente precisa seguir, tá bom? E hoje a gente vai falar, então, sobre o acolhimento de um trauma dentalveolar. Mas se vou até deixar fixado aqui, tá, pessoal? O nosso tema da nossa live, para você que tá chegando aí, como a Paula, como a doutora Leandra, hoje o tema da nossa live é a gente definir, já no primeiro contato daquele paciente, se o atendimento para aquele caso de trauma dental ou trauma dentalveolar é um atendimento ambulatorial, ou seja, que ele pode ser realizado no seu consultório, ou não, se o atendimento ele é hospitalar, que a gente precisa encaminhar esse paciente. Então, bora lá? Quem tem o hábito de acolher aí, gente, trauma dental? Quem tem muito claro, ou quem tem um friozinho na barriga aí na hora que liga e o acolhimento é um trauma dental, principalmente uma avulsão ou um trauma dentoalveolar? Porque quem trabalha em PSF ou quem atende nos consultórios próprios mesmo, é uma das urgências que mais a gente acolhe é o trauma dental, né? Tanto em criança, como em adolescentes, como em adultos, né? Hoje, por exemplo, eu fiz a avaliação de um pós-operatório de um paciente. A gente vem acompanhando, ele hoje está no 9º mês. No finalzinho do ano passado, ele foi
atropelado, né? O carro freou bem pertinho dele, mas ele caiu e bateu com o dente no asfalto, e aí ele sofreu uma subluxação em uma fratura no outro, e aí a gente vem acompanhando esse caso clínico. Graças a Deus, hoje no retorno, ele vem sempre nos retornos, faz o controle radiográfico, como é o protocolo, né, necessário para casos de trauma dental. E graças a Deus estava tudo bem com esse paciente, tá? Então é importante a gente entender essa jornada. Mas quando vou falar esse caso específico desse paciente, quando esse paciente entrou em contato, né? Ele me mandou, a esposa dele me ligou, me disse: Adriana, aconteceu que ele foi atropelado e quebrou o dente, ele tá aqui apavorado, que o lábio cortou, o dente tá doendo, ele não acha o pedaço do dente, enfim. Então é importante a gente, nesse momento, olha o relato da esposa. Foi atropelado, bateu a boca, né? Bateu a cabeça. A gente não tem ideia da intensidade do que aconteceu nesse acidente, então é importante a gente fazer as perguntas certas para eu falar: olha, esposa, o atendimento, primeiro ele precisa passar por um atendimento hospitalar depois que ele vem ao consultório. Ou não, tá tudo bem, pode vir no consultório. Então, vamos conversar um pouquinho quais são as perguntas que a gente deve fazer, como que a gente deve acolher essa paciente que entrou em contato porque o esposo sofreu um acidente, já viu que houve fratura dental, houve traumatismo dentoalveolar. Então a gente precisa perguntar como que está o paciente, né? Então ela descreveu que não chegou um atropelamento, o carro parou, mas ele perdeu o equilíbrio, e ao perder o equilíbrio ele bateu a boca no chão. Então a gente precisa fazer as perguntas: como que ele está? Ele está lúcido, está responsivo, tirando todo o nervosismo do ocorrido, né? Ele está respondendo bem ou ele está confuso? Aí ele está fazendo ânsia de vômito? Ele está tendo náuseas? Como que está o comportamento do paciente? Porque em casos de trauma, né, trauma dentoalveolar, o paciente bate a boca, bate a cabeça, cai na escada, enfim, independente do que acontece, pode haver complicações neurológicas. Então, o paciente pode estar tendo alguma confusão mental, ânsia de vômito. Então, a gente precisa perguntar se, no caso, era um paciente adulto, mas se for no caso da criança, como que tá o comportamento dessa criança, como que tá o comportamento, no caso clínico que a gente vai conversar hoje, como que tá o comportamento desse marido que foi, de certa forma, atropelado, bateu com a boca no asfalto, cortou e fraturou o dente, tá? Nesse caso específico, ele estava responsivo, não apresentava náusea, só estava muito assustado. Então, vem pro consultório que aí a gente precisa ajudar, tá? Então, isso é muito importante nesse primeiro acolhimento que a gente faz por telefone, principalmente não só no adulto, mas que o adulto ele percebe mais quando ele não está se sentindo bem, né? E já chama logo o 193 para uma ambulância para socorrer, mas também em casos de criança, né? Às vezes a família tá muito nervosa, tá muito agitada pelo ocorrido, tá apavorada, principalmente quando é criança, né? Muito comum a gente acolher na nossa clínica de pediatria aqui, que a gente acolhe os traumas dentais, criança que caem de bicicleta, caem de patins, rolam pela escada e sofrem muito trauma dental. Então é muito importante a gente ter muito claro se a gente vai direcionar esse paciente, essa criança, para um atendimento hospitalar. Ele apresenta assim, não, ele tá vomitando, não, ele tá tendo desmaio. Gente, o acolhimento precisa ser prioritariamente hospitalar para esses casos, tá bom?
Agora, não, o paciente só está muito nervoso, ou a criança só está muito agitada, a família está muito agitada, mas a criança está chorando, a criança não está vomitando, a criança não está desmaiando, então vem o mais rápido possível para o atendimento, que sim é no seu consultório, é ambulatorial, tá? Então nós estamos falando, gente, daquele acolhimento por telefone. Ficou bem claro para vocês essa diferença de quando a gente atuar, quando a gente perguntar, que quando a gente receber uma ligação dessa urgência, que é trauma dentoalveolar, a gente precisa ter ali a consciência do atendimento prioritário ser ambulatorial ou hospitalar? Oi, Alexa. Oi, Karina. Seja bem-vinda. Jéssica. Oi, Daniele. Tudo bem, gente? Seja bem-vinda à nossa live de hoje. Oi, doutora Edvânia. Tudo jóia com você? Seja bem-vindo. Hoje a gente está falando sobre o acolhimento de trauma dental e orientando a importância da gente discernir de quando o atendimento é ambulatorial ou é o atendimento hospitalar, tá? Mas estava tudo bem, a criança está responsiva, o adulto estava responsivo, encaminha para o consultório e o atendimento pela primeira triagem por telefone, o atendimento é ambulatorial no seu consultório, tá? E é importante também, se você trabalha numa clínica ou no seu consultório particular, ou se não foi você diretamente que atende esse telefone ou que atendeu essa urgência, que você oriente a sua equipe sobre essas perguntas que eu falo, perguntas estratégicas em caso de acolhimento de urgência. Porque a sua recepcionista, a sua secretária, ela precisa conhecer essa jornada que a gente está conversando aqui sobre o acolhimento de trauma dental. Ela precisa saber fazer essas perguntas para que ela também te oriente, para que você que vai atender, ou que ela oriente a mamãe também sobre a prioridade desse atendimento, tá bom? Mas vai ter situações onde vai passar por essa triagem e vai vir para o seu consultório, ou o paciente vai direto, bater aí na porta da sua clínica, tá bom? A Paula tá colocando aqui pra gente que deu para entender, que ficou tudo claro sim. Obrigada, Paula, pela sua pontuação, tá? E aí, numa segunda situação, o paciente passou pela sua triagem, chegou no consultório. E a outra situação que ele já veio direto. Isso aqui é muito comum eu acolher aqui na clínica, porque a clínica aqui é muito próxima, é no centro, então tem várias escolas por aqui, então a gente acolhe muito situações de trauma dentoalveolar nas escolas, né? Que os próprios professores já trazem, a própria direção já liga para os pais já pedem para encontrar com a gente, pra gente ser bem resolutivo, bem ágil nesse acolhimento. Então, pode ter situações onde o paciente vem direto para aqui, tá? Quando acontecer, seja pela triagem ou o paciente vir direto, assim que o paciente chega na recepção, a gente precisa avaliar o comportamento desse paciente. Então, a gente vai acolher esse paciente, como a gente acolhe todos os outros nossos pacientes, né? Com empatia, com carinho, com humanismo, mas a gente vai ter um olhar intencional. A gente faz as perguntas e certifica se esse paciente não está confuso, se ele não está tendo sensação de desmaio, se ele não está tendo quedas de pressão, se esse paciente não está, às vezes começa uma conversa e já muda, se na hora que ele anda, ele não está tendo um suporte do corpo, se ele aparenta desequilibrado. Então, é muito importante que a gente, ali na recepção, continue avaliando para observar se esse paciente não apresenta nenhuma alteração neurológica, se não há nenhuma suspeita de nenhum traumatismo.
craniano, na pancada ou no acidente que ele tomou, tá? Então a gente precisa ter esse olhar. A criança tá na sua sala de espera, começa a vomitar, começa a ter sensação de desmaio. Gente, para tudo e fala, o atendimento é hospitalar, tá? E existe alguns outros sinais que são mais específicos. Por exemplo, se o paciente está sangrando pelo nariz, se o paciente está sangrando pelo ouvido. Então, tudo isso ali na recepção, quando você vai fazer o acolhimento, você também precisa observar, tá? Então, existem essas situações onde a gente acolhe um paciente com trauma dental, onde ele tem, além do traumatismo dental-alveolar, ele apresenta, né, gengiva com lacerações, sangramento, então dentes fora da posição, né? Então houve aí uma luxação extrusiva. Então é muito importante a gente avaliar que o tanto de machucado que o paciente apresenta, o tanto de alteração, pode nos nortear o modelo de trauma que esse paciente tem. Então é preciso da gente não olhar não só naquele primeiro momento as alterações bucais que o meu paciente apresenta, mas já na sala de espera eu preciso observar o comportamento, a saúde geral desse paciente, porque eu preciso ter certeza, pessoal, que esse paciente não sofreu nenhum traumatismo craniano, que ele não está apresentando nenhuma chance de AVC, porque a gente vai querer acolher dente e ele precisa de uma ajuda como um todo, tá? Ele está correndo um risco ali, então é importante. Então a gente pode ter traumas que geram, né? Às vezes não aconteceu igual esse caso, aconteceu uma luxação, aconteceu um corte, mas o paciente também apresenta dor de cabeça intensa, até apresenta sangramento nasal, é atendimento hospitalar, encaminha esse paciente para um atendimento hospitalar, assim como em casos de crianças, né, que apresenta uma luxação, um trauma bem severo na região anterior. Atente-se ao comportamento da criança, tá bom? Um dos exames que é pouco realizado, e eu gosto sempre de comentar com os alunos, nas aulas presenciais também, é sobre o teste da pupila, a avaliação da pupila, porque às vezes o paciente está bem, né? Não está apresentando nenhuma sensação de desmaio, está um pouquinho apático, mas você não percebe, não há sangramento no ouvido, ele só está muito machucado, e aí você precisa, já na sala de espera ou assim que ele entra no consultório, fazer uma avaliação pupilar, que é muito tranquilo da gente fazer. Algumas vezes pode até fazer com a luz do próprio refletor, mas a lanterna do celular ou alguma lanterna que a gente possa ter no consultório, a gente avaliar a dilatação da pupila desse paciente. Então a gente pode colocar a lanterna, pedir o paciente para abrir um olho, abrir o outro olho. A gente sabe em que situações normais a pupila desse paciente, elas vão estar isotônicas, elas vão estar assim iguais. A dilatação das duas pupilas vai ser igual, tá? Agora, em situações, por exemplo, onde há um AVC ou um traumatismo craniano, as pupilas, elas não vão estar simétricas. Uma pode estar maior, mais dilatada do que a outra. Então, isso é um sinal de atenção, isso é um sinal que precisa ser encaminhado para o hospital, porque é suspeita de AVC ou traumatismo craniano, tá? Então, é um exame muito tranquilo para a gente observar. Então, fez todas essas observações, mas sentou o paciente na cadeira, fez a avaliação pupilar do seu paciente, ele apresenta uma pupila dilatada e outra não, encaminhe o seu paciente para um atendimento hospitalar, tá? Vou mostrar aqui para vocês uma
um quadro que a gente sempre utiliza. Deixa eu ver se ele tá aqui, tá vendo? Essa aqui, ó, é da avaliação. Não vai pegar todos. Pena que o meu quadrinho não pegou, gente, mas só para vocês terem uma ideia, tá? Se uma pupila apresenta dilatada e a outra pupila contraída, isso é sinal de alguma alteração, de algum trauma cerebral que precisa ser encaminhado para o hospital, tá bom? Então é importante que a gente tenha isso também com clareza, essa avaliação pupilar, que é um exame que é muito fácil, muito tranquilo da gente fazer, mas que muitas vezes não está na nossa rotina clínica pra gente avaliar, tá? Então, o nosso recadinho daqui de hoje é essa importância sobre a gente definir se aquele trauma dental que a gente recebeu a urgência para acolher, se o atendimento é ambulatorial e se o atendimento é hospitalar. Quais são as perguntas que a gente vai fazer? Qual que é o comportamento? Será que esse paciente está apresentando alguns sinais neurológicos graves que indicam um atendimento hospitalar como prioridade? Então é importante a gente ter isso bem definido. Como é importante a gente ter muito claro na nossa cabeça qual que é a jornada que o paciente precisa seguir, qual que é o passo a passo para a gente fazer o acolhimento, não só de luxação, subluxação, avulsão dental, mas todos os tipos de trauma dental. Aqui no Dentista Confiante a gente conversa bastante sobre vários tipos de urgências e, como eu já disse, o trauma dental é uma das que mais a gente acolhe. E eu tenho uma surpresa muito especial que nós elaboramos com muito carinho para vocês, que é o Copiloto Trauma Dental, tá? Que é um mini aplicativo onde a gente consegue fazer toda a jornada do paciente. Lá no nosso link da bio, deixei disponível lá para vocês conhecerem o nosso copiloto, que ele mostra realmente o direcionamento para vocês, tá? Então eles perguntam lá, estratégia, qual que é o modelo de trauma que você vai acolher, se é dente permanente, se é dente de leite, se o dente está com mobilidade ou não, e vai te guiando e vai te norteando até chegar um possível diagnóstico, tá? Ele não é um dentista, ele é um mini aplicativo, mas que vai te guiar a fazer exatamente essas perguntas importantes e já te ajudar a definir se o tratamento é ambulatorial, hospitalar, se é dente de leite ou se é dente permanente, se é luxação, subluxação, enfim, é classificar até te levar a um plano ideal, tá? Então é com muito carinho que nós do Dentista Confiante elaboramos esse mini aplicativo, esse copiloto de trauma dental. É só você acessar lá no link, né, da nossa bio, tem lá disponível para você, tá bom? Queria agradecer a todos a presença da nossa live de hoje aqui no Dentista Confiante. A gente vai estar falando sobre vários casos clínicos, falando muito sobre trauma dental, não só o diagnóstico, mas também o tratamento, tá? Caso vocês tenham algum caso clínico que vocês desejam compartilhar, é só mandar pelo direct que a gente compartilha, discute, porque eu falo que a dúvida de um é a dúvida de muitos e a gente pode trazer várias situações clínicas pra gente conversar junto, tá bom? Então, é uma alegria ter vocês aqui e eu vejo vocês na nossa próxima live, né? Toda terça, às 20 horas, a gente está por aqui ou a gente se encontra pelos nossos stories, tá? Vai lá, finalizando aqui, acessa o nosso link da bio e conheça o nosso mini aplicativo Copiloto de Trauma Dental, que vai ser um grande auxiliar no seu dia a dia clínico, tá bom? Pessoal, fica com Deus!